39 já tem. Nossa. Eu olhei, eram 19, agora já entraram mais 20. É rapidinho, né? Boa noite, pessoal. Só aguardar mais uns Rápido. minutinhos e a gente já começa, tá? Ih, eu tenho que abrir mais um documento. Tu tinha que ter alguém para te ajudar só para ficar autorizando as entradas. Pois é, Pois porque é. pior que o Meet, ele tá na minha conta da URGS, né? Aí eu não pensei, talvez, deixar para alguém essa tarefa e eu ficar em outra conta, né? Então, Exato. Senão vai ter que fazer, vai mediar, vai controlar o chat e vai autorizar as pessoas para entrar. O chat, a minha colega Nick, a Nicole já entrou. Ela vai cuidar do chat e o tempo. Já, ela chegou aí já. Ah, bom. Mais tranquilo nessa parte. Porque a autorização, o pessoal começa a pedir quando começar a bombar, mas fica bem apertado. Deixa eu ver. Deixa eu entrar no meu celular aqui. Só mais uns minutinhos, já começamos, gente. Uns 3 minutinhos a gente já começa. Tranquilo. Como é que o nome é? Deixa eu desligar que eu tô com 2 câmeras. Não, tô começando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. A gente já vai estar mandando aí no chat a lista de presença. Eu já vou explicar também sobre certificação aí para quem tem dúvidas. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Ver se está certo. Ai, ai. Ai, para aí. 50 pessoas. Dá para começar. Deixa eu pausar esse vídeo. Então, meu povo, vamos lá. Só deixa eu parar de trabalho. Que deu. Tá tudo certo. Tudo bem. Vamos lá. Então, primeiramente, uma belíssima noite a todos, a todas e a todos que estão aqui presentes com a gente. Eu sou o Wellington Porto,
Eu sou estudante de letras, sou militante da Fronte, eu faço parte também do Centro de Estudantes de Letras aqui da URGS. Sou representante discente do Conselho da Unidade da Letras, que foi onde eu defendi, a partir de demanda do Centro Acadêmico de Letras, a realização da primeira Semana Acadêmica Virtual, que é um espaço dos estudantes, né? Que a gente debate aí sobre pautas nossas, né? Além das questões acadêmicas. E desde já quero demonstrar aqui que eu estou extremamente feliz em ver que a nossa semana acadêmica tem sido um espaço muito produtivo aí de troca de saberes, de conhecimento, de contribuições, e está sendo um espaço muito, muito grande de verdade. Quando a gente organizou essa semana em 3 semanas, a gente teve 3 semanas para organizar essa semana, porque foi no stop e a gente não esperava que a semana acadêmica teria essa proporção que teve de atingir praticamente várias instituições de todo o Brasil. Então, a gente está muito contente, né? Em nome do Centro de Estudantes de Letras, em nome da letra, de toda a representação discente, eu agradeço aí a cada um e a cada uma que se dispôs a estar nessa semana, estar participando da semana acadêmica. Eu vou apresentar aí as nossas convidadas, nossa roda de conversa desse momento. Nossa roda de conversa, ela vai debater um pouquinho sobre o ensino, pesquisa e extensão na pandemia, adaptações e demanda do ensino remoto, né? A gente tem aí como convidadas a prof. Jussara, né? Ela é professora titular de língua portuguesa e literatura do Departamento de Comunicação do Colégio da Aplicação. A prof. Clevi, que tem dupla graduação em processamento de dados pela URGS e pedagogia. E a prof. Rosária, professora também do Colégio da Aplicação, da Educação Básica, mestre em Estudos de Linguagem, doutora em Informática e Educação, e elas vão falar um pouquinho mais também nas suas apresentações. A metodologia da nossa roda de conversa, ela é por blocos, né? A gente vamos ter aí 3 blocos, né? A gente vai ter exposição das convidadas de 15 minutos cada, aí a Nicole vai estar falando no chat ali o tempo. A gente vai abrir um bloco de inscrições, de falas também, onde vocês podem colocar me inscrevam no chat, aí a Nicole vai chamar vocês no momento para poder dar suas contribuições, e aí no final aí as profs vão dar esse panorama geral dessa roda de conversa, né? Fique bem tranquila, à vontade para estar dando contribuições também, que é um espaço de todos nós. Pelo combinado, eu acho que é a professora Sara que vai começar isso. Pode ser. Tá, deixa eu botar seu PowerPoint. Então, boa noite aos colegas Rosália e Clevi, profs com quem eu tenho tanto orgulho de trabalhar lá no Colégio de Aplicação. Boa noite, Wellington. Quem eu cumprimento, representando, então, todos e todas as estudantes de letras. Tive muito prazer de saber de todas essas inscrições de todo o Brasil, tantos representantes, fiquei muito feliz com isso. Os demais participantes também dessa roda de conversa, né? Agradeço o convite por estar aqui, então, nessa noite, compartilhando um pouco do que a gente aprendeu em nossos fazeres lá no Colégio da Aplicação. Então, o título da minha apresentação é Literatura e Língua Portuguesa no Ensino Remoto para EJA, uma busca de alternativas viáveis, né? Então, porque a gente está ainda tentando, aprendendo nessa situação. Pode passar. Eu inicio, então, contextualizando um pouquinho o trabalho que a gente faz dentro do Colégio da Aplicação. Nosso trabalho, ele é diferenciado de outras escolas, porque a gente trabalha em equipes, em áreas, departamentos dentro da escola, né? Nós temos uma formação diferente dentro do Colégio da Aplicação. Nós dividimos, então, em equipes, que seriam a Unialfas, que vai de 1º a 5º ano, Amoras, 6º e 7º ano, Pixel, 8º e 9º ano, Ensino Médio em Rede, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, e a EJA, que então a gente tem toda a escolarização. Nós temos a alfabetização, que são os anos iniciais do ensino fundamental, depois a gente tem os anos finais do ensino fundamental, que nós chamamos de EFs,
aí F3, 4, 5 e 6, e temos também a parte do ensino médio na EJA, que são 3 semestres também de ensino médio. Depois nós temos uma outra formação que dentro da escola, que são as áreas. Nós temos, então, todas as áreas, língua portuguesa e literatura, línguas estrangeiras, cultura digital, matemática, sociologia, filosofia, geografia, então, todas as áreas de conhecimento. E nós temos os departamentos, porque nós somos também uma unidade da URGS, e como unidade nós trabalhamos em formas de departamento. Temos 4 departamentos, e esses departamentos, então, são a junção das áreas. Então, por exemplo, o departamento de comunicação tem 2 áreas, que são língua portuguesa e literatura e línguas estrangeiras. O departamento de humanidades é constituído por 6 áreas. O departamento de expressão em movimento é constituído por 5 áreas. O departamento de exatas é constituído por 5 áreas. Então, assim, essa a grande estrutura do colégio. E nós temos, então, um órgão consultivo, que se chama COMEN, que é a Comissão de Ensino. Ele não é deliberativo, ele é consultivo. Em outras escolas, há outras formas como é que a gente diz assim, de fiscalização. A gente não tem essa fiscalização dentro do colégio, né? Aqueles órgãos em que ficam olhando o caderno de chamada, se o conteúdo foi dado, se não foi dado. Então, isso não é feito dentro do colégio, a gente não tem isso, né? Aquela supervisão escolar, né? A figura, então, representada pela COMEN dentro da escola é um órgão consultivo. Quando uma equipe de trabalho precisa de um reforço, isso é legal, isso não é legal, esse projeto pode ser feito, não pode, então, a equipe envia o documento para a COMEN e a COMEN dá o seu parecer, né? Mas tudo isso é feito através de uma tramitação em que o projeto é elaborado, é enviado para a área de conhecimento, ou o projeto parte da área de conhecimento, vai para a equipe, que verifica a viabilidade, depois ele vai para o departamento analisa, volta para a área, volta para a equipe, há toda uma tramitação interna para depois ir para a COMEN, verificar se é viável, se não é. Depois que ele passou por toda essa participação, é que ele vai, então, para o último órgão dentro da escola, que é o CONSUNE, Conselho da Unidade, onde, sim, ele vai ser aprovado. Então, depois que ele passou por todas as outras instâncias, é que ele vai para aprovação ou não. Então, essa é a formatação básica da escola, né? Então, nenhum projeto nasce, se cria e se põe em execução porque alguém teve uma ideia e resolveu botar em prática. Ele tem toda uma tramitação interna, ele passa por todas as instâncias, e não uma vez só, várias vezes, até ele ser aprovado. Pode passar o outro. Aqui eu trago algumas características especiais da EJA. Então, a equipe onde eu tenho atuado há mais de 20 anos. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área, né? A EJA nasceu dentro do Colégio da Aplicação no ano 2000. De lá para cá, a gente já teve 4 projetos, né? E esses projetos foram sendo criados e modificados em função não só do público, mas também da legislação brasileira, que foi sofrendo alterações. Então, ao longo desse tempo, a gente teve necessidades de adequação, tanto de exigências de criar cursos profissionalizantes, modificações que exigiram que a gente fizesse o ProEJA em 2007, 2008, depois houve outra modificação, a escola tinha condições de oferecer curso de dia, depois não teve mais, teve que passar para o noturno. Então, cada modificação dessas, a gente teve que fazer projetos novos, né? Mas, basicamente, a gente sempre manteve uma linha, né? E essa linha nos mostra que a escola tem, a equipe tem autonomia, né? Basicamente, a equipe tem autonomia, como as outras equipes também têm autonomia para fazer os seus projetos, né? E a gente trabalha, então, com práticas, com aulas expositivas, com saraus, com saídas a campo, aulas de laboratório, a gente faz muita pesquisa, faz debates, muitas palestras,
E isso tudo para privilegiar aquele conhecimento que o aluno já tem quando ele chega na escola. Por quê? Porque a EJA tem uma peculiaridade muito especial, ela trabalha com um aluno adulto, aquele aluno que já passou por toda uma experiência de vida, sem a escolarização, e já construiu muitos conhecimentos, e a gente tem que valorizar esse conhecimento que ele já tem, e tentar, partindo desse conhecimento que ele já tem, agregar novos. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com esse aluno. E, partindo disso, a gente criou, então, o nosso projeto a partir de componentes curriculares. E esses componentes curriculares estão alinhados com os nossos departamentos do colégio. Então, os nossos departamentos são comunicação, e a gente alinhou, então, as áreas de conhecimento que chamamos de componentes curriculares. Literatura e língua portuguesa, língua estrangeiras, a gente tem espanhol, língua espanhola, e língua inglesa, e recentemente agregamos, então, recentemente que eu digo é de 4 anos, ou 5 anos para cá, cultura digital, que agora entrou no nosso bloco também. Temos também humanidades, então a gente tem sociologia, filosofia, geografia e história. Temos, então, ciências exatas, química, física, biologia e matemática, e expressão em movimento com educação física, artes visuais, música e teatro. E vejam bem, uma coisa muito interessante, tudo que a gente faz no ensino médio, a gente faz também no ensino fundamental. Então, os mesmos professores que atuam no ensino médio, atuam no ensino fundamental. Então, não tem aquela diferenciação. Um professor que é graduado, que tem doutorado, que dá aula no ensino médio, também vai lá e dá aula no ensino fundamental, tá? E vejam bem, cada bloco desses é responsável por um dia da semana, ou uma noite, né, para dar a aula. Então, se vocês verificarem, vocês vão se dar conta que nós temos 4. Sobrou uma noite. Essa noite que sobrou, ela é preenchida pela nossa, digamos, menina dos olhos, que vai ser, então, o dia da iniciação científica e das oficinas. Dividida a noite em 2 momentos, nós temos a nossa riqueza, que são as nossas disciplinas eletivas. E isso nos aproxima da graduação, nós fazemos um trabalho maravilhoso, em que o nosso aluno é um pesquisador, e é um aluno que tem a sua iniciação científica. E aí é um trabalho que nós fazemos que valoriza o nosso aluno como um ser autônomo e produtor do seu próprio conhecimento, né? Ele vai ter o seu direito de ter a sua própria autoria no seu trabalho. E o cuidado especial que a gente tem a partir disso tudo, que não precisaria nem dizer, é o diálogo com o aluno, né? Pode passar, por favor. E aqui está, então, a equipe que trabalha no bloco de comunicação, né? Naturalmente, eu me coloquei em primeiro lugar, claro, né? Tinha que ser, né? A gente se enxerga sempre primeiro. Foi a primeira foto que eu achei. Então, eu, como professora de literatura e língua portuguesa, que vocês sabem que a gente não dissocia mais, né? Literatura e língua portuguesa, né? Está sempre junto. Professor Henry, professor de espanhol. Professora Cláudia, de língua inglesa. A professora Clevi, que está aqui junto conosco hoje, é professora de Cultura Digital do Ensino Fundamental. A professora Ruth, Cultura Digital no Ensino Médio. Temos a bolsista Giovana, que depois vocês vão ver, ela nos enviou um depoimentozinho, vamos ver se dá tempo. E tem a monitora também, Andressa, que eu não consegui a fotinho dela ali, e eu pedi para ela, ela ficou envergonhada e não me mandou. Então, eu não tinha fotinho dela para pôr ali. Mas é a Andressa, nossa monitora também. Pode passar. Bom, aqui nós temos, eu quero mostrar para vocês muito rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como era o nosso programa de estudos até 2019. Essa é a formatação dele. Wellington, se tu clicar em cima, ele abre um pouquinho mais a tela. Vê se tu consegue, só para o pessoal ter uma noçãozinha. Não, esse já é o outro. Bota em cima e abre com a mão, assim. Eu consigo fazer no meu, eu não sei te explicar aí.
Dá um zoom, talvez. Bom, depois vocês entram lá no site do colégio e dão uma olhada. Então, ele tinha essa formatação. As informações básicas da disciplina, do componente curricular, ficam no lado esquerdo, e aqui no meio, então, as informações gerais e a súmula da disciplina, o conteúdo programático, né, a metodologia e as referências bibliográficas. Aqui ao lado, daí na direita, então daí ficam as notas e os recursos, tá? Então, essa era a formatação até 2019, padrão, todos os componentes curriculares, aliás, todo colégio usa o mesmo modelo, né? Ele é padronizado para todo colégio. E, a partir, então, da pandemia, a gente estudou, junto com a Comem, uma forma de adequar esse nosso programa de estudos. E aí, a gente fez um novo. Pode passar agora para o outro. Então, em 2020, ele tomou essa configuração. Vejam que ele ficou diferente, né? A gente passou daquele formato para esse, eu consegui deixar ele em 2 páginas para ficar um pouquinho melhor para visualizar agora. Eu peguei a mesma turma, EF3, que é a primeira das séries finais do ensino fundamental, e aí vocês veem que ele está um pouquinho diferente, tá? O que mudou mais foi o cabeçalho, programa de estudos adaptado ao período de estudos remotos, para ficar bem identificado, o ano ficou com destaque aqui embaixo, e a grande diferença mesmo está na segunda página ali. Pode pôr, Wellington, por favor, aqui. Vejam o que a gente teve que mudar. Conteúdo programático a gente teve que mexer, porque o que a gente tinha de conteúdo programático não dá para dar conta, o professor não estando presente em sala de aula. Tivemos que adequar. Objetivos de aprendizagem, basicamente, são os mesmos, mas alguma coisa também a gente teve que mudar, porque o professor não estando diariamente junto com o aluno, a gente não consegue atingir todos eles. Então, a maioria ficou, mas alguma coisa a gente teve que adequar. Os instrumentos e os procedimentos didáticos a gente teve que mudar completamente, porque olhem só, estudos dirigidos, disponibilizados na página da escola. Então, agora vocês vão ver como é que a gente está fazendo isso. Eu vou dar o exemplo e vou mostrar. E o atendimento é online. De que maneira? Via e-mail, via WhatsApp ou outra plataforma. Até Facebook a gente está lançando mão para poder atender aluno, né? E os instrumentos de avaliação é através do retorno que o aluno dá, quando ele responde a atividade para a gente, né? Então, se o aluno não responde a atividade, não tem como avaliar. Então, a gente fica na dependência do retorno do aluno. Esse exemplo que eu trouxe, eu escolhi porque a gente disponibilizou essa obra aqui, não sei se vocês estão enxergando, bate a luz, talvez. Dá para ver? Sim. Contos brasileiros contemporâneos, organizados por Julieta de Godoy Ladeira. Essa obra, ela tem domínio público, ela já está na internet, né? Então, a gente disponibilizou essa obra em PDF para os alunos, e também tem acesso, possível acessar na internet. Então, uma coletânea de contos, e a partir dessa coletânea, então, a gente está fazendo trabalho com essas turmas de ensino fundamental. As atividades de recuperação, então, o que a gente fez? A gente vai fazendo, a partir das atividades, exercícios de reforço e de recuperação, tá? Então, em seguida, eu vou mostrar como é que funciona. Vamos adiante. O que é para destacar aqui? A EJA normalmente é semestral, tá? Mas esse ano, devido à sua característica peculiar, nós vamos fazer anual. Então, a gente começou em praticamente fins de março, e nós chegamos até a semana 20 de atividades, e
concluímos o primeiro ciclo. E a partir da semana 21, a gente iniciou, então, o segundo ciclo. A partir do segundo ciclo, a gente iniciou atividades que nós chamamos de paralelo à atividade da semana, aulas de atividades com recuperação. Então, no cabeçalho de cada atividade, a gente coloca a atividade que está sendo feita e mais qual é a atividade que está sendo recuperada. Já vou mostrar na atividade também. E essa orientação toda vem na própria atividade. Os professores dos componentes, então, nós temos professores de cada componente curricular em cada atividade. Nós temos também uma forma que nós encontramos de acompanhar esses alunos. Nós criamos a figura do professor articulador. Para cada série, EF3, F4, F5, F6, tem um professor que é articulador, para fazer contato com os alunos, porque eles desistem, não estão fazendo atividade, então esse professor vai atrás, vai verificar o que está acontecendo, por que está demorando para dar retorno na atividade. Temos os tutores, que são aquelas pessoas que vão ajudar o aluno que tem dificuldade num conteúdo ou em outro. Temos os monitores, né, que são os bolsistas e monitores que nos ajudam, que são os alunos da graduação, que estão nos ajudando a partir de um determinado ponto, porque antes as bolsas estavam trancadas, né? A gente conseguiu reaver isso. E, a partir de julho, a gente começou a constatar que havia alguns alunos que estavam fazendo as tarefas e estavam vencendo objetivos, competências e habilidades, e começamos a fazer conselhos de classe para dar avanço para esses alunos, né? Então, a gente conseguiu já formar alguns alunos que estavam na última turma do ensino médio e conseguimos avançar alguns alunos ao longo da sua escolarização. E, a partir dessa constatação, nós temos feito conselhos de classe mensais agora, avaliando individualmente os alunos. Então, a gente está fazendo um processo de avaliação praticamente individual desses alunos. Tá? Então, a gente tem trabalhado muito, mas tem rendido bastante para os alunos, né? Então, a gente está fazendo um trabalho pensando mesmo nos alunos, tá? Para fechar um pouco a boca daquela pessoa lá em cima, né, lá em Brasília, que diz que professor não trabalha, né? Muito bem. E sempre destacando que o bloco, cada bloco, né, nós somos 4 blocos, e cada bloco tem autonomia para fazer todo esse processo de avaliação, de verificação de conteúdos e tal, tá? Vamos à próxima. Então, eu trouxe uma atividade para comentar com vocês. Na semana 24, por exemplo, no ensino fundamental, a gente fez a leitura e interpretação do conto do livro, né, da Julieta Godoy, no Retiro da Figueira, tá? Então, como a gente tem autonomia no bloco, a gente dividiu cultura digital e língua portuguesa. A gente fez uma atividade na semana 24 sobre o Retiro da Figueira, que se complementou na semana 26. Então, a leitura desse conto foi feita para realizar a atividade da semana 24 e da semana 26. E aí, na semana 25 e na semana 27, por exemplo, foram feitas atividades de línguas estrangeiras. Então, o aluno, numa semana, teve atividade de língua portuguesa, literatura e cultura digital, na outra semana teve de língua inglesa e espanhol. Então, ele não cansa numa atividade só, né? Então, ele vai variando. Então, isso foi um recurso que a gente usou para manter o aluno com o vínculo e com o interesse, para ele não ficar cansado, para ele ter possibilidade de ter contato com todos os professores e não sobrecarregar. Se todos os 4 componentes dessem tarefa toda semana, o aluno se desmotivaria, ficaria cansado, não dava conta de fazer todas as tarefas. Então, assim, a gente achou uma alternativa para manter o aluno ligado nas tarefas, fazer todas e dar conta. Então, essa atividade, por exemplo, ela foi feita em 2 semanas, né? E eu gostaria, então, se tu consegue abrir o site do colégio, vou mostrar como é que
qualquer um de vocês também pode ter acesso e verificar todas as nossas atividades. Vamos ver se a gente consegue. Prof, pessoal, não sei se tá olhando o chat, mas já deu 20 minutos, tá? Aí pra te concluir o teu tempo, tá? Sem pressa. Vamos fazer rapidinho, então. Deixa eu ver se eu acho o site do Eu colégio. estava esperando o sinal do tempo, tu não deu, eu fui falando. Tava no chat, eu esqueci de falar que segue no chat, desculpe. Aqui tá o Meet aparecendo, deixa eu vir pra tela do colégio. Aqui. Agora eu tô vendo o chat. Puxa, que vergonha. Capaz, sem problemas. A gente tem tempo, tem tempo. Então, Aí, tá vendo? ó, quando abre o site do colégio, aparece essa tela com essa imagem, né? Então, abrindo aqui, aparece... eu não vou conseguir subir, vai ter que subir para mim. Isso, sobe até chegar na 24. Ó, aí tem a semana 24, depois tem a 26 ali. Então, na 24, por exemplo, vou falar bem rapidinho, então, para não atrasar mais tanto. Então, na 24, aí clicando em cima, abre a atividade, vai abrir toda. Isso, aí sobe um pouquinho, aí, ó, estudos dirigidos de todas as equipes, Unialfa, Zamora, Pixel, Ensino Médio e EJA, tá? E esse sinalzinho que tem bem ali embaixo, ó, é dos direitos autorais, tá? Então, todo mundo pode usar o que está aqui, desde que referende os direitos autorais, tá? Aí, clica em cima de EJA, aí vai abrir todas as turmas, ó. EF1 e EF2, as atividades da alfabetização, EF3 e EF4, F5 e F6, são as séries do ensino final, séries finais do ensino fundamental, 3 e 4, 5 e 6. Depois M1, M2 e M3, as séries do ensino médio, tá? Então, clica F3, F4, por favor. E aí vão aparecer os 4 componentes curriculares, ó. Aí clica em comunicação, e vai aparecer a nossa atividade proposta para essa semana 24. Era para abrir. Abriu. Então, a importância que eu estava dizendo do cabeçalho. Ó. No cabeçalho, então, anuncia o que é a atividade, para quem o aluno remete a atividade, aqui no caso, ele vai mandar para o e-mail da professora Clevi, está ali o e-mail, eles já sabem, já estão acostumados, mas a gente põe em todas as atividades. O componente curricular, qual é? A semana 24, de 14 a 18 de setembro, essa atividade. Recuperação da semana 2 e 8, tá? Que era a interpretação de texto, aspectos estruturais de leitura e redação, gênero, conto. Tá? E aí, então, aparece o conto, pode subir um pouquinho, por favor, aparece o conto, no Retiro da Figueira, página 48 do livro abaixo, Julieta de Godoy Ladeira, Contos Brasileiros Contemporâneos, enfim. Aí vem o cuidado especial que a gente tem, depois vocês leiam, eu ia fazer a leitura junto com vocês, mas daí depois vocês consultem, tá livre para todos verificarem. O tipo de pergunta que a gente formula para que o aluno consiga, lendo a pergunta, chegar à resposta sem auxílio do professor ou com o mínimo de dependência do professor para conseguir chegar à resposta, tá? Então, ele vai fazer essa interpretação aqui, pode subir mais um pouquinho, por favor, ó, vários tipos de pergunta diferente, né?
sinonímia, para que ele consiga fazer raciocínios diferentes, objetivos diferentes no tipo de trabalho, tá? Criação de frase, ou seja, produção de texto, né? Bastante elementar, porque é F3, F4 aqui, é início, né? Ainda do ensino fundamental. E questões em que já vai fazer com que o aluno comece a refletir, a se preparar para discussões, né? Que aspectos da vida você pensa, começa a formular sua própria opinião sobre texto, tá? E depois, questões que já envolvem com que ele faça uso da própria cultura digital. Ele vai ter que gravar no celular, vai ter que enviar por WhatsApp, então ele já vai envolver conhecimentos, né, das TICs, tá? Então, esse aqui é um trabalho inicial do conto. Na semana seguinte, que seria daí a semana 27, a gente aprofunda o trabalho com o conto e entra com conhecimento novo. Nesse caso, a gente trabalhou com a questão dos balões. E para trabalhar com os balões, com os HQs, então entrou o conhecimento de HQ. Fiz uma relação do texto, né, no Retiro da Figueira, que falava daquela questão do condomínio, que é explorado por vigaristas, né? O Moacir Scliar aproveita muito bem essa questão social, e as tirinhas que foram colocadas falavam sobre essa questão também social, e se introduziu, então, a questão do uso dos balõezinhos nos HQs para trabalhar com eles. Então, sempre tem uma referência a um conhecimento anterior, o conhecimento reforçando, recuperando um conhecimento de reforço e um conhecimento novo. Então, aquele aluno que não estava participando e que entrou, ele acompanha. O aluno que já estava recebe um conhecimento novo. Então, esse cuidado todo que a gente tem com a EJA, que é muito importante, né? O professor tem que ter essa sensibilidade com a EJA, né? Tem que pensar no seu aluno que, na época presencial, não assiste todas as aulas, às vezes falta, né? Nós temos um problema sério de infrequência, e também no presencial, também no estudo remoto também acontece, né? O aluno não acompanha todas as semanas, falta algumas semanas, e aí ele precisa ter esse espaço da recuperação. E essa é a forma que a gente conseguiu construir essa recuperação. Depois daí tem a finalização. Tinha outras tarefas, mas daí depois vocês podem olhar no site e dar uma olhadinha melhor com calma ali daí. Fico à disposição depois para as perguntas. Me alonguei muito. Obrigado, Prof. Jussara, foi muito bom mesmo, de verdade, assim, gostei muito, ainda mais da EJA, né, que tem um grande debate da EJA e de evasão, principalmente, então, muito bom mesmo. Agora, não sei, Prof. Rosário, Prof. Levi, qual das duas vai primeiro? Tá desligado, Prof. Levi. Por mim, tanto faz, Clevi. Como eu trabalho na EJA também, eu acho que vai fazer mais sentido. Tá certo. Então, quem vai então, bora lá. Prof? Eu. Tá, vou botar teu PowerPoint. Enquanto ele vai botando a apresentação, eu sou professora de informática. O que eu estou fazendo numa semana de letras aqui? Nós já vamos descobrir, tá? Foi falado no início que eu tenho dupla graduação, o nome antigo de informática, computação, era processamento de dados. Informei há bem pouquinho tempo, 1984, né? E quando eu comecei a ir em escolas e falar de educação e TIC, o pessoal olhava para a minha cara assim, quem é você para falar de educação? Até na área de computação tem aí, o pessoal chama as pedagogas de pedagogentas, né? As pedagogas nojentas. E aí eu digo assim, como assim? Mas aí na pedagogia, não, esse pessoal da tecnologia. Então, veja bem, eu estou falando aí de 3 décadas. Eu digo, então se o problema é esse, eu vou procurar um diploma e não vou comprar. Então, eu fiz à distância pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Metade dela eu morava no Rio de Janeiro. E a outra metade eu morava em Porto Alegre.
Então, terminei em 2009, vim morar em Porto Alegre em 2008, e aí eu tinha que viajar a cada 2 meses para fazer prova, sábado e domingo. Então, já está aí. Inclusão e letramento digital remoto. Então, eu já trabalho na EJA junto com a prof. Jussara, ela pegou aí o exemplo do livro dos contos. A Jussara trabalha com esse livro fisicamente, pega na biblioteca e eles vêm. Eles releem comigo no laboratório de informática em PDF. Aí eu ensino eles a marcar em PDF, a botar um balãozinho, e digo, olha, como se fosse um marcador de texto. Neste momento, a gente só tem a opção do PDF. E aí eu tenho alunos que têm que ler um PDF no celular. Tá? Então, inclusão e letramento, pode passar, por favor? Tá? Olha só. Como é que funciona a universidade? Ou pelo menos como é que ela deveria funcionar? Agora a gente ficou com o bipé, né? A gente tinha o tripé ensino, pesquisa e extensão, e a URGS resolveu inventar o bipé, que é juntar pesquisa e extensão, tá? Interventor dá nisso, né? Então, ensino. Eu tenho que trabalhar a educação com os meus alunos, está aí primeiro eixo, aula online, como é que eu faço isso? Fazer pesquisa. Então, a minha pesquisa, o meu projeto de pesquisa, integrado com o bloco de comunicação, é promover o letramento digital dos alunos. Letramento digital, que é isso? Bom, gente, o que é letramento? Letramento é o uso social da leitura e escrita, não é alfabetização. Eu tenho que saber escrever um bilhete, eu tenho que ler uma carta, eu tenho que ler o nome da linha do ônibus quando eu estou na parada. E aí, quando eu vou para a questão digital, eu preciso saber ler e escrever em 4 mídias. Eu preciso saber ler e escrever imagem, ou seja, eu tenho que produzir conhecimento, ser autor de imagem. Eu tenho que ler imagem, eu leio um meme. Eu tenho que ler som. Como assim ler som? Pois é, eu vou escutar um podcast. É um processo de leitura, de entrar aquela informação para mim através de áudio. Eu tenho que fazer um áudio. Quando eu gravo um trecho ali, e depois o que vai ser feito com aquele trecho? Nós vamos fazer um exercício de reconhecimento vocal. Eu mando para os alunos via WhatsApp a gravação feita por outro aluno, sem o nome dele, e pergunto quem é. Se ele reconhece a voz do colega da turma. Tá? E aí a extensão, ela perpassa o ensino e a pesquisa. Tá? De que maneira? Passa o slide, por favor. Então, assim, ó. Aí eu capturei uma tela do meu celular, e vocês veem aí a minha cara. Minha filha me viu fazendo PowerPoint, uma das minhas filhas, e ela me disse aí, mamãe, essa foto não está legal. Eu digo, pois é. Nem sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente está com o cabelo penteadinho, coisas assim. Então, aí está vendo, ó, eu tinha acabado de tomar banho, sem pentear muito o cabelo, e aí nós temos 2 alunos que eles acabaram de concluir o ensino fundamental via WhatsApp. Tá? À esquerda vocês têm a Adriana, uma aluna que tem deficiência visual. A gente precisa, ela não tinha computador até 1 mês atrás. A gente precisava adaptar todas as atividades para ela com letra Arial tamanho 18, em negrito, tudo em maiúscula e impresso em papel amarelo. Isso foi a nossa professora de educação especial que mostrou, porque a Adriana, para ler, usa uma lente especial, e aí, para não forçar muito. Aí nós conseguimos um computador para ela, não só para ela, para muita gente, eu vou falar rapidinho aí, e agora ela pode dar o zoom ela mesma, o tamanho que for conveniente para ela. E do lado direito, vocês têm, ela é uma moradora da Lomba do Pinheiro, vocês têm o Kleber, é nosso aluno, ele está trabalhando, e eu encontro esses alunos via WhatsApp às 9h30 da noite, 3 vezes por semana. Tá?
Então, eu estou fazendo um processo inclusão. Inclusão digital bom, para letrar digitalmente alguém, esse alguém tem que ter inclusão. Ele tem que ter acesso a um celular, um pacote de dados, uma internet. E nem sempre ele tem. Nós temos um aluno que ele é porteiro de um setor público aí, e ele não tem pacote de dados. Ele só consegue fazer as atividades usando o sinal do serviço dele. E muito recentemente, o novo supervisor dele, ao vivo e a cores, eu estava numa videochamada com este aluno, o supervisor disse, isso aqui não é uma escola, desliga. Eu disse para o meu aluno, olha, cara, melhor você garantir o teu emprego, ok? E aí ele faz, quando ele tem plantão de madrugada, sábado e domingo, que aí o supervisor está meio distraído, ele faz aula com a gente. Então, nós temos monitores, professores que atendem de madrugada, sábado e domingo. Que é quando ele tem acesso a. Então, eu já falei aí o que é letramento digital, o uso social da leitura escrita usando as mídias texto, imagem, áudio e vídeo. Você pode passar. Aquela é a aula online, então. Eu tentei o Meet, eu tentei o Zoom, gente, não rola. Não rola. É o WhatsApp mesmo. O novo WhatsApp aí, eu acho que até 8 pessoas, então eu faço subgrupos. Então, ter acesso a. Aí tem o meu projeto de extensão, Enigma, tem aí na rede social. A gente doa computadores. Nós recolhemos computadores usados, recondicionamos, tem uma vaquinha que paga esses consertos. Então, hoje, por exemplo, só hoje nós doamos 11 computadores no saguão do Colégio de Aplicação, e nós gastamos R$ 1.634 nisso, que vieram de uma vaquinha. Então, vejam bem, 1.634 dividido por 11 dá mais ou menos R$ 150 por doação. Então, por R$ 150, um aluno teve acesso a. E aí, no pacote de dados, bom, eu já forneci cabo de rede de 20 metros. Como? O cara mora ali na Lomba do Pinheiro e ele divide o sinal com o vizinho dele. Então, ele puxa via janela um cabo de rede de 20 metros e bota no roteador lá do cara. Ele descobriu que rede cabeada é melhor do que rede. Então, cultura digital, formação em serviço. Aí tem os vários alunos do colégio aí, pais, que receberam hoje os seus computadores, tá? Passa. Então, o que a gente precisa fazer? Literalmente, é subir a chupacana. Vamos pegar o caso da Adriana, que tem computador há um mês. Eu passei 5 meses em que uma aluna precisava falar comigo numa videochamada no WhatsApp. Precisava ler o PDF do conto na chamada, escutar o meu áudio no WhatsApp explicando. E ela não sabe mudar de janela no celular. Então, o que eu faço? Umas 20 videochamadas em 1 hora. Eu ligo, dou as instruções, desligo. Aí ela vai ler o PDF e ela me diz, professora, terminei. Bom, volto lá. Ok? E aí é um exercício de paciência. A partir do momento que ela tem acesso ao computador, ela consegue. Tá? Eu estou usando essa aluna como exemplo, porque assim, ela já queimou 2 CPUs. Ela já queimou, é ótimo, né? Lomba do Pinheiro, temporal. E aí agora a gente mandou dinheiro para ela e ela foi no centro comprar um filtro de linha anti-raio. Então, um colégio fazendo inclusão, letramento e serviço. E aí tá as mulheres fazendo isso, à esquerda tem uma tela ali, ensinando os alunos como que se conecta à internet via WhatsApp. Clica em tal lugar, vai no painel de controle, captura a tela. Capturar a tela, professora, tá bom, esquece. Pega teu celular e fotografa a tela, entendeu? Quando o aluno sabe usar o WhatsApp, fica mais fácil. Eu já tinha ensinado no presencial, mas tem alunos que não estavam naquela aula, isso é um problema, ok? Então, literalmente, como é que se faz? Pesquisa, ensino, extensão, vou repetir, tripé, não é bipé, ok? A gente faz tudo junto, a gente entrega computador, a gente ensina via WhatsApp, a gente faz pesquisa de método de ensino, que é o projeto da professora Jussara, currículo, como é que eu construo um currículo para a EJA, fazendo tudo isso ao mesmo tempo,
de casa. E passa, eu prometi recuperar o tempo, e eu acho que eu consegui, né? The Flash aí, o último. Tá? Aí tem o projeto Enigma, dizer Enigma, que nome é esse, na verdade, eu não doava para os alunos do colégio de aplicação. O nosso projeto é de doar computadores, fazer formação e etc. para mulheres. Quanto mais mulheres entrem na computação. E o nome Enigma é porque existe uma máquina, não existe ainda, na Segunda Guerra Mundial, que era a máquina que os alemães usavam para codificar as informações para se comunicar entre si. E o início da computação foi ali, quando Alan Turing, um gay, que precisou se casar para disfarçar aquilo que era crime na Inglaterra naquela época, e ele, junto com uma grande cientista da computação chamada Joan Clark, quebraram esse código usando a máquina, quebraram o código da Enigma. Então, a Enigma marca o início da história da computação em si, no século XX, tem os precursores, mas eram calculadoras, processadores, etc. O primeiro computador em si é da década, do início do século passado, na Segunda Guerra Mundial. E para nós é um enigma, porque tem tão poucas mulheres na computação, e já que está sendo gravado, para mim é um enigma o que é um bipé. Eu ainda acredito no tripé. Bom, obrigada. Muito obrigado, professor Levi. O Levi foi simplesmente magnífico, de verdade, porque esses espaços aqui de debate, ainda mais de falar sobre o tripé universitário e da EJA e de educação, eu acho que faz com que a gente comece a esperançar cada vez mais uma educação de qualidade para as pessoas, né? A convida a prof. Rosária. Eu já sei que eu vou ganhar um processo por gravar isso, mas está valendo. E vamos ganhar juntos, não tem problema. É isso aí. Prof. Rosária. Wellington, tu tens a apresentação, né? Tenho sim, estou abrindo aqui. Tá certo. Então, muito obrigada pelo espaço aqui nesse evento. Muito obrigada, Wellington, pela acolhida, aos colegas que aqui estão, as minhas queridas colegas Clevi e Jussara, né, pelo convite. E depois dessas experiências tão maravilhosas que as duas colocaram, nós vamos falar um pouquinho de pré-adolescentes, que são alunos do Colégio de Aplicação no projeto Amora. Né? A gente já teve o prazer de conviver com a Jussara lá no Amora também, e já recebemos aqui a Clevi como convidada, né, nos projetos de aprendizagem, e sempre foram experiências muito bacanas que a gente teve com elas e com as nossas crianças e adolescentes. Então, vamos lá, né? Quais são os desafios da ensino, pesquisa e extensão em se tratando dos anos finais do ensino fundamental no colégio de aplicação? Pode passar, por favor, Wellington. O projeto Amora, que é o foco, então, da nossa fala, vou tentar ser breve também, para vocês poderem explorar o tempo de perguntas, né, de interação conosco. O projeto Amora é o projeto que se dedica ao currículo de 6º e 7º anos do ensino fundamental, ou seja, atende adolescentes de 11 a 13 anos, né? Esse projeto foi criado lá em 1996, né, em função de dificuldades do aluno sair dos anos iniciais e se adaptar, então, a multidocência, né, a um currículo diferenciado. Então, nesse contexto é que foi criado o projeto Amora. Pode passar, por favor. Eu entrei no projeto Amora 1 ano depois da criação dele, então vocês vejam que eu já estou 23 anos trabalhando com essa faixa etária, né? O tempo vai passando, e quando a gente se dá conta, a gente, como disse a Ju no início, a gente sabe um pouquinho, né, sobre esse pessoal com quem a gente trabalha, né? Porque faz tanto tempo já. Resumindo, o projeto Amora, ele tem como objetivos desenvolver essas crianças, né, quanto à autonomia intelectual e moral, a autoria,
a cooperação, né, ao fazer juntos e construir juntos, né, no momento, diversos momentos de aprendizagem na escola, uma convivência mais solidária entre eles e com quem eles convivem, e a iniciação da pesquisa, que é um momento bem especial do nosso currículo. Pode passar, Wellington. Dessa forma, então, né, o desenho curricular do Projeto Amora é um pouquinho diferente do desenho curricular que a gente conhece em muitas escolas, principalmente se for uma escola mais tradicional. Tá? O Projeto Amora, né, e a Jussara já colocou isso, né, no colégio de aplicação, o ingresso é por sorteio. Então, nós temos uma heterogeneidade desses alunos, desses estudantes, né, desde a EJA até os anos iniciais. Então, esse currículo é construído, né, para atender esses alunos, né, suas necessidades e seus interesses. Então, que momentos constituem o currículo do Projeto Amora? Os projetos de aprendizagem, que são momentos dedicados a explorar e a conhecer a curiosidade desse aluno a partir das suas indagações. Os componentes, os momentos específicos dos diversos componentes curriculares, a articulação, que é um momento com duas professoras por turma, que faz a costura entre essas diferentes etapas, né, e momentos do currículo, as assessorias especializadas, que são momentos também de formação para o graduando, porque, por exemplo, o Instituto de Matemática tem uma disciplina dentro da escola e nos auxilia nesse trabalho com a matemática e a interação virtual. As oficinas, que são momentos muito especiais, em que os estudantes também escolhem o que gostariam de trabalhar a partir da oferta dos professores, e as atividades integradas, né, que reúnem diferentes componentes curriculares, seja pela necessidade de participarem na construção de conhecimentos de um determinado objeto, ou porque essas componentes acharam um mote único para desenvolver uma proposta pedagógica. Pode passar, Wellington, por favor. Mas aí chega, então, uma situação como essa pandemia e nos obriga a revisar esse funcionamento curricular, né, e nos faz ter que propor algumas adaptações, né, que mudaram completamente a nossa maneira de atuar junto a esses adolescentes. A primeira delas é, como já mencionou a Jussara, a reescrita dos programas de estudo de cada um dos componentes curriculares, bem como das atividades, né, de projetos de aprendizagem e da articulação. Ou seja, todos nós tivemos que redimensionar o nosso tempo, né, e a maneira pela qual nós vamos interagir com os estudantes para escrever novamente um programa que dê conta da situação atual, né? Para que vocês também tenham uma ideia das dificuldades que a gente está passando no momento, a maior parte desses alunos não dispõe de dados para ter uma interação síncrona com os professores, né? Então, a gente não tem como disponibilizar horários, reuniões, né? Por exemplo, no Meet ou no Zoom, como muitas outras escolas conseguem fazer. A gente trabalha, como a Jussara mostrou para vocês anteriormente, com os estudos dirigidos que estão disponíveis, né? Dentro do site da escola, né? Para fazerem o download. Bom, além disso, né, nós tivemos que redimensionar o próprio currículo através da redução de algumas daquelas atividades que eu mostrei no slide anterior. Então, momentos, por exemplo, mais focados na prática, né, como as oficinas, que eram de escolha dos estudantes e que eles amavam, e nós também, a gente teve que suprimir desse momento, né, porque não haveria como dar continuidade. A mesma coisa com as assessorias, né? A gente tem buscado uma ênfase no trabalho integrado, né? E uma questão que a pandemia trouxe, que foi uma maior flexibilidade nos nossos horários, possibilidade de planejamento
coletivo, né, através de uma reunião semanal do planejamento coletivo dos projetos de aprendizagem que antes eram feitos pelos professores com os seus pequenos grupos de orientandos, né, e agora são feitos por todos nós conjuntamente em reunião. O foco na relação estudante e tutor, como uma maneira de se aproximar um pouco mais desse estudante, de conhecer a sua realidade e de tentar minimizar os efeitos dessa pandemia, né, que não tem sido poucos, tanto no econômico, no aspecto financeiro, no aspecto psicológico, da saúde mesmo das crianças e das suas famílias, né. Então, a forma que a gente encontrou de estar mais próximo deles é dividir cada turma pelos professores, e nós temos 3 turmas de Projeto Amora, né, e cada professor, então, tem um grupinho de alunos com o qual ele interage de forma mais intensa, né, ou via WhatsApp, ou via o e-mail, principalmente, né, tentando fazer o quê? Que ele consiga ter um mínimo de fluxo, né, de aprendizagem, de realização, de entrega de tarefas, para acompanhar o que está acontecendo, né? Então, os estudos, nesse momento, os estudos que a gente está disponibilizando para os estudantes, ele tem o objetivo de vincular, de manter esse vínculo do aluno com a escola, né, para que ele não perca e evada da escola ou fique muito tempo afastado, né, e também oportunizar um leque de informações, de possibilidades, que faça com que ele amplie o ponto de vista, a perspectiva que ele tem, que muitas vezes está centrada numa possibilidade que é ficar em casa e assistir televisão, né, ou ficar em casa e manter contato via WhatsApp com alguns amigos. Então, a escola tem esse objetivo de ampliar um pouco mais, né, o contato desse estudante com as informações e transformá-las em conhecimento. Além disso, uma das adaptações que a gente foi fazendo ao longo do tempo foi continuar fazendo uma avaliação processual, né, mas formalizada em 2 ciclos, ou seja, a partir das observações deste professor tutor, né, do acompanhamento desses alunos, do registro em diversas planilhas, né, que a gente tem para acompanhar as tarefas que entregam, né, nos diferentes componentes curriculares, essas observações e o acompanhamento dessa aprendizagem foi formalizada num primeiro ciclo, que foi entregue para as famílias agora há 2 semanas, e num próximo ciclo, que já está em andamento, né, que vai resultar num diagnóstico no final deste segundo semestre, né. Então, essas foram adaptações muito importantes para nós, que se foi construindo ao longo desses últimos meses, né. Podemos passar para a última, então. Aqui eu deixo para vocês o site do Projeto Amora, né, para poderem analisar as informações que a gente tem disponibilizadas lá. Tratando, então, do ensino, eu enfoquei um pouco mais o ensino em relação às adaptações na pandemia, mas a gente continua desenvolvendo a extensão e a pesquisa, né, continuamos no tripé, no Projeto Amora. De que forma, né? O projeto é coordenado por algumas colegas e a pesquisa está em andamento. Nós tivemos uma reformulação da equipe, então a gente está reconstruindo o processo todo para se chegar ao registro da pesquisa no Amora, de como esses estudantes, então, nessa faixa etária aprendem. E a extensão também está acontecendo com rodas de conversa muito, muito semelhantes ao que a gente está fazendo aqui hoje, né? Lá no site é possível ter algumas informações e eu deixo disponibilizado também o e-mail para contato. Muito obrigada por esse espaço. Muito obrigado, prof.
Foi simplesmente incrível. Eu tenho um grande carinho pelo Colégio de Aplicação, vou falar depois na minha fala o porquê, mas foi muito bom mesmo e está sendo muito importante ter vocês três aí compartilhando com a gente. Agora a gente entra no bloco de inscrições. A Nick já colocou no chat ali para se inscreverem, daí ela vai estar assumindo aí, chamando no áudio para quem se inscrever e avisar no tempo também, os 3, 4 minutinhos. A gente tem espaço aí para umas 15 inscrições, gente. Para no final fazer o encerramento. Tu foi o primeiro e único a se inscrever, então quando tu quiser começar. Então vamos lá, né? Eu adoro me inscrever primeiro porque o pessoal fica meio tímido, né? Mas eu esqueci de falar uma informação muito importante, né? É que eu também sou bolsista do Colégio de Aplicação. Eu trabalho no Colégio de Aplicação desde 2018, né? Eu ingressei na URGS em abril e em maio eu consegui a bolsa e desde então eu trabalho nas alfas, né? Dos anos iniciais. Hoje eu tenho uma bolsa com a professora Tanise, né? Que é voltada a diálogos interculturais para a educação das relações étnico-raciais, para a pauta herera, educação de racista. Então o espaço do CAP é um espaço muito importante. Eu percebo muito que eu percebo na universidade toda que o colégio de aplicação não é visto como uma escola da alta diversidade. Né? Muitos estudantes, inclusive lá do Vale, que o colégio de aplicação fica lá no campus do Vale, não sabe nem onde fica o colégio de aplicação. Eu mesmo não sabia quando eu comecei lá, tem entrevista e tudo mais, comecei a frequentar. E depois que comecei a frequentar, eu fiquei pensando, mas poxa, esse aqui é o colégio da URGS também. A gente precisa estar ocupando esse espaço aqui enquanto estudante de graduação esse espaço aqui é nosso também. E onde melhor a gente está pautando uma formação política, uma formação antirracista, uma formação antimachismo, né? Se não dentro da escola que a gente tem espaço para isso. O colégio de aplicação tem muitas dezenas de bolsas que a gente pode estar se inscrevendo. Então, é um ambiente muito especial, muito importante, muito potente da gente, tá, enquanto estudante de graduação, tá participando, porque, como vocês viram aqui, tem muitos projetos sensacionais, espetaculares, que vocês têm que ter o privilégio de estar conhecendo, né? Assim como tem também colégios de aplicações espalhados em todo o Brasil, né? A gente sabe aí, então, é muito importante que a gente esteja nesses espaços, né? Eu tenho um carinho muito enorme pelo colégio, já fiz falas das reuniões dos professores até o pessoal fala que eu tenho muito pé na porta, né? Mas acho que o debate ele tem que ser coletivo, né? Ele tem que unificar cada vez mais os três segmentos, que, como a professora Levi disse, a gente vive hoje na URGS um período de intervenção, né? E eu não posso fazer fala sem falar da intervenção, porque a intervenção é um processo sombrio que a gente está vivendo hoje, né? Que fere a nossa democracia, a nossa autonomia, e esses espaços, como a semana acadêmica, que vai de contrapartida ao ensino remoto proposto pela administração antiga e pautando ensino, pesquisa e extensão e o bem-estar da comunidade na intervenção atual, é um avanço e já é um ato de coragem, um ato de intervenção contra a intervenção, né? Que a gente está se propondo. Então, era mais essa minha contribuição. Mas eu amei muito as falas de vocês. Muito obrigado pela presença aí, por estar disponíveis nesse momento. Wellington, eu tinha preparado, mas daí eu me alonguei demais na minha fala. Eu acho que a gente poderia aproveitar, já que tu trouxeste essa questão, né, dos projetos e desse cuidado que a gente tem com estas questões, até falaste do ERER também, né? Eu acho que a gente poderia pôr o depoimento da Giovana, da minha bolsista, né? A Giovana está comigo há bastante tempo, e eu pedi para ela gravar um depoimento, rapidinho, curtinho, já que a gente não tem tanta inscrição, a gente poderia aproveitar. A Giovana tem feito um trabalho espetacular lá no colégio. Ela já está, digamos assim, andando sozinha, né? Ela começou conosco lá no colégio, ela trabalhou desde 2013, 2014, nas turmas de EJA, e ela tem feito vários trabalhos. E esse ano ela foi responsável por um trabalho que saiu no Jornal da Universidade, inclusive. Ela foi responsável por uma ação fantástica. Ela viu nós temos umas meninas que nós chamamos das Irmãs Guedes, que são recicladoras, e elas estavam enfrentando um problema muito sério. Elas criaram uma cooperativa e na própria casa delas.
elas eram donas de um salão de beleza. E a comunidade delas começou a ter muitos problemas. E elas fecharam o salão de beleza e criaram uma cooperativa, do nada. E são duas irmãs separadas, com filhos, e começaram a, então, reunir as mulheres da vizinhança e começaram a catar coisas, né? São catadoras, e essa cooperativa foi desenvolvendo. E o trabalho que elas fizeram foi tão legal que elas conseguiram que essas mulheres que passaram a trabalhar com elas conseguissem resgatar os filhos que haviam até sido retirados delas. E essa cooperativa cresceu, só que, assim, elas têm a casa, é o próprio galpão da cooperativa, é no terreno delas. São absolutamente sem recursos, mas é ali que elas estão e ali que está funcionando e elas estão conseguindo fazer esse trabalho. E como nossas alunas, no tempo em que a gente não estava vivendo a pandemia, a gente estava dando o apoio que conseguia dentro da escola. E a gente continuou com contato com elas. E aí teve um vendaval, teve um temporal que destelhou a casa, que é o próprio galpão onde elas vivem, a casa delas, enfim. E a Giovana ficou sabendo, mandou uma carta para o Huck e foi atendida. E ganhou verba para a cooperativa delas. Então, foi uma coisa, assim, muito legal, sabe? Foi iniciativa dela. E ela fez escondido e não me contou, porque ela achou que não ia ganhar nada. Aí, quando ela recebeu a resposta afirmativa, que eu fiquei sabendo. Então, foi uma coisa, assim, que me encheu de orgulho, tá? E aí, nesse depoimento, ela nem fala disso agora. Ela está falando aí no depoimento, uma coisa que eu me lembrei de comentar agora, do trabalho que a gente tem feito de atendimento aos alunos nessa época, né? E de dizer como a gente tem mantido o nosso trabalho de extensão, através desse projeto que a professora Clevi apresentou, nosso trabalho de pesquisa a gente tem feito igual, da forma como tem sido possível fazer, e aí a Giovana fala do trabalho que a gente fez agora, mesmo na pandemia, escrevendo artigo. Então, ela fala do artigo que a gente escreveu, ela não contou o que é o artigo, mas eu vou contar. Vai sair na revista do segundo semestre do colégio, que é sobre racismo. A gente fez um trabalho maravilhoso, um sarau antirracista lá no colégio, e a gente conta essa experiência na revista. Então, vocês aguardem que vai ser muito bom, muito legal. Então, põe o depoimento dela aí para nós, por favor. Baita depoimento, prof. Tô tentando abrir aqui, mas eu acho engraçado que quando tu falava, não sei. Giovana tá por aí na chamada? Eu disse para ela que ia colocar, não sei, eu não vi ela aqui na chamada. Eu só vi a Andressa. Mas a Giovana pediu para entrar. Eu perguntei, a Andressa está aqui, que é a minha monitora. A Andressa é da Letras também, não? Andressa Oliveira, está aqui. Quer falar, Andressa? A Andressa está muito tímida, não me mandou nem a foto para pôr. Quer falar, Andressa? Estou abrindo o vídeo. Tá cortando o áudio. Melhorou, será, Nicole? Sim, agora funcionou. Ah, obrigada. Eu aproximei o microfone. Enquanto o Wellington coloca o depoimento, vou aproveitar, Wellington. É muito importante, tá aqui, né? Porque a gente se dá conta que todas essas atividades a gente segue desenvolvendo, né? Porque as experiências que vocês escutaram aqui do Colégio de Aplicação, na verdade, elas têm muito objetivo de disseminar, né, para outras escolas, né, tudo aquilo que a gente faz. Exatamente porque somos uma escola pública, né, porque temos um público que ingressa no colégio por sorteio, né, que muitas vezes tem poucas condições
financeiras, né? Tem uma oferta cultural muito restrita, né? Então, por isso, o espaço da escola é tão rico. E com isso, a gente tem se aproximado bastante da realidade das escolas estaduais e municipais do nosso país, né? E cada vez mais, então, é importante que a gente dissemine essas experimentações, né? Essas práticas que têm dado certo no colégio, que outras realidades também podem se inspirar e se adaptar e adaptá-las, né? Para desenvolver com os adultos, com seus jovens, com suas crianças. Então, é muito importante quando a gente fala dessas experiências, porque elas podem servir a muitas outras realidades educacionais do nosso país, né? Isso, Rosália, isso é verdade. O ano passado, né, Clevi, a gente participou do CENID, ali de Passo Fundo, e a gente fez trocas de experiências maravilhosas, e os relatos do pessoal depois foi esse, que as experiências que a gente relatou serviam como inspiração para outras experiências que eles poderiam adaptar nas suas escolas, né? E isso é muito importante, porque a gente faz muitas coisas, né? A gente inventa muita coisa, e se a gente não passa para adiante, não tem significado nenhum, né? Então, aquilo que a gente está inovando, que a gente está criando, só vai ter significado realmente se a gente, né, abrir para o mundo, como eu digo, né? A gente tem que botar para fora, né? Tem que mostrar. Então, esse foi um dos principais objetivos da minha pesquisa que eu estou fazendo agora, né? Essa pesquisa grande que eu registrei na Plataforma Brasil é isso, é mostrar os projetos de EJA que a gente está desenvolvendo dentro do Colégio de Aplicação. Eu acabei de botar aí no chat o link da mesa redonda que a gente fez no CENID, se alguém quiser ir. Obrigado, prof. A Giovana conseguiu sair e entrar de novo. Giovana, consegue dar uma palavrinha pra gente? Olha só, me engano, te conheço. Olha. Tá me ouvindo bem? Sim, Giovana, vai lá. A irmã de uma grande amiga minha. Sou irmã da Jara. Maravilhosa. Oi, gente, tudo bem? Desculpa, eu tava tendo um probleminha com o microfone. Queria agradecer primeiro as palavras, né, da Jussara. Eu sou muito feliz com esse trabalho da EJA desde 2017, na verdade. Quando eu entrei na universidade, eu já tive o privilégio de participar disso. E a Jussara contou brevemente o que aconteceu do RUC, da pandemia. Foi uma coisa que me deixou muito orgulhosa, mas que, ao mesmo tempo, sempre me fez refletir mais ainda sobre o nosso lugar na universidade, né? O que a gente pode e deve fazer enquanto bolsista, enquanto monitor, onde a gente pode chegar, o que a gente pode pretender a partir desses trabalhos. E eu acho que é isso, assim. Não estava muito preparada para dar uma fala, mas... Repete o teu depoimento, daí ele não precisa passar. Eu falei no vídeo, basicamente, sobre o nosso trabalho que a gente está fazendo agora, durante a pandemia, né? Que é mais remoto. E o legal da aplicação é que sempre é um colégio que se preocupa em fazer uma rede de apoio para esses alunos, né? E falando particularmente da EJA, que a gente sabe que tem várias demandas que são diferentes do ensino comum, né? Porque a gente tem alunos que são, em sua maioria, trabalhadores, né? Muitos que não pararam, que são terceirizados da URGS, e que às vezes para a gente, né, que são os alunos da universidade, eles são invisíveis, que eles estão ali todos os dias, e a gente acaba não prestando atenção, né? Que é o tio que não serve na RU, é a tia que trabalha na limpeza, é às vezes o jardineiro, né? Então a gente tem essas pessoas e a gente não olha para elas muitas vezes, né? E entender essa demanda, entender que as particularidades deles são muito diferentes, que eles voltaram porque tiveram problemas, né, em concluir o ensino na modalidade regular, né? Que muitas vezes são problemas advindos de uma desigualdade social que a gente sabe que existe muito grandemente no nosso país. Então, entender que é uma demanda muito diferente é o primeiro passo, né? Então, todas essas ações que a Clevi, que a Jussara, que todas as professoras da aplicação tiveram, junto com a instituição, né? De tentar ver, olha, cadê nossos alunos? O que a gente pode fazer por eles, né?
Isso foi muito importante e eu diria que é essencial, na verdade, que todos os colégios tivessem esse olhar tão individualizado para os nossos alunos, né? Então, por isso que a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bom durante o ERE. Eles ainda têm muita dificuldade de procurar ajuda, né? Por serem adultos também, às vezes eles ficam um pouco intimidados de procurar os professores. Então, nós, monitores, a gente faz essa mediação, né? Entre o professor e o aluno. E muitos deles se sentem mais confortáveis, inclusive, de falar com a gente. E eu acho que é isso, assim, o trabalho do aplicação é muito, muito singular e muito importante para nós, enquanto universitários, e principalmente licenciados, ter essa experiência, né? Muito obrigado, Giovana. Simplesmente linda, assim, tua fala. Eu me recordei de vários momentos que eu tive dentro do colégio de aplicação, né? Que como eu sou um homem negro e trabalho com as alfas, né? E o colégio de aplicação conta hoje com uma professora negra só, muitos alunos negros não se reconhecem negros, né? Então, quando tu começa a trabalhar lá, começa a fazer, pensar políticas antirracistas, as crianças começam a se reconhecer como negras, né? E não se desenhar mais como brancas, então a gente começa a ficar bem emocionado com isso também, porque eu sempre falo no céu e nas letras e nas falas que eu faço, é que a vida é um processo, né? E se hoje a gente está numa universidade pública, a gente tem uma missão dentro da universidade pública. A gente não pode centralizar a nossa graduação nos 4, 5 anos e só receber o canudo lá e ok. A gente tem que pensar no processo durante esses 4 anos que te levou até levantar o canudo. Não basta só levantar um canudo porque terminou a graduação, mas e o processo? O que tu fez para deixar de legado na tua graduação? Que projetos tu participou? Que mudança que tu foi no mundo? Porque hoje eu estou na graduação, amanhã eu vou me formar, mas e as pessoas que virão? Nós seremos professores, nós estaremos em sala de aulas. Nós vamos incentivar os nossos alunos a ingressarem na universidade pública. Mas para eles ingressarem na universidade pública, a universidade pública precisa se manter pública, gratuita e de qualidade. E se ela só vai se manter assim, se a gente hoje, se a gente se organizar, se a gente participar de projetos, assim como a Giovana está participando, assim como eu estou participando, assim como muita gente participa, que é incentivando o fomento à pesquisa, o ensino e a extensão como um tripé universitário. Por isso que eu sempre falo do processo. Não é só fazer a graduação nos 4 anos e pegar o canudo, mas o processo do dia a dia, do mês a mês, do ano a ano, do cansaço que te levou até o grande finale, que é chegar no salão de atos e ganhar o canudo. É sobre isso que eu falo que a gente precisa ser os agentes transformadores da educação pública, para que ela de fato seja gratuita, pública e de qualidade. Sim, Wellington, perfeito a tua fala. E eu acho que mais do que isso, assim, pensar também o quanto os nossos projetos eles precisam ser vistos de um ponto de vista prático, né? A gente precisa ver o impacto disso na sociedade. Então, assim, as gurias ali, elas têm uma cooperativa de mulheres trabalhadoras, ou seja, assim, ajudam mulheres na comunidade, trabalham ainda com reciclagem, que é um trabalho que faz um serviço público maravilhoso para o meio ambiente e para a sociedade. Então, às vezes a gente não consegue atravessar a rua e olhar, ou aí ele na aplicação e perceber quem são essas mulheres, né? Mulheres negras que fazem esse trabalho. Ou a Alice, que trabalha com a limpeza da universidade, mas do prédio ali da física, mas antes de começar a estar na EJA, ela não se via como uma possível estudante da universidade pública, entendeu? Ela se via como trabalhadora. A gente precisa olhar para essas pessoas, a gente precisa saber o que a universidade tem para dar à sociedade, né? Então é muito fácil a gente sair com um canudo e muitos projetos, mas assim não vem o impacto real que a gente pode ter na sociedade. Então eu acho que isso é o mais importante. Prof. Clevi? Eu me lembrei aí, quando ela falou das pessoas que não são vistas, eu tinha uma aluna terceirizada, não quero dizer o nome dela, porque foi exatamente na Faculdade de Letras. Ela já tem alguns anos, ela fazia a faxina, a limpeza ali. E numa das minhas aulas, ela nem chegava perto do computador, nem do teclado, nem do mouse. Dizia, não, mas tenta, não sei o que lá. Ela disse, professora, eu tenho medo, porque lá onde eu trabalho,
eles não deixam, quando eu limpo a mesa dos professores nas salas, eles dizem para eu nem chegar perto do computador. Eu disse para ela, está comigo. Então, você traz o currículo a partir da vivência dos teus alunos. O que nós fizemos? Nós criamos uma oficina de limpeza de computador. Então, eu levei álcool, levei flanela, levei jornal. Está me faltando o nome, aquele líquido que a gente limpa a tela. Levei tudo para a sala de aula um dia e disse para o povo. Eu desmontei, eu tirei todos os cabos dos computadores do laboratório de informática e fui limpando os cabos, botei o jornal, virei o teclado, bati no bumbum do teclado, aí levei cotonete, limpei a tela, etc. Depois eu fiz uma caixinha e dei para essa aluna e disse, agora você vai lá e diz para o teu supervisor e para os professores lá da faculdade que você aprendeu a limpar computador e pergunta se eles sabem. Ela nunca me disse se ela fez isso ou não, mas passou a fazer parte do currículo. As aulas de cultura digital, nós temos lá o nosso kit limpeza e eu mudo de laboratório. O colégio tem 4 laboratórios de informática, né? Que luxo, né? Então, eu vou fazendo isso nos laboratórios, assim, uma vez por semestre, primeiro num, no outro, de maneira que eles aprendem e, ao mesmo tempo, os computadores ficam limpos, né? Então, assim, é bem aquilo que a Giovana disse, né? Você passa pelas pessoas aí, você às vezes nem olha para a cara delas e elas te reconhecem e às vezes não gostam. Eu não sou... Quem já viu o meu modo de falar aí sabe que eu tenho problemas sérios com os alunos no sentido de cobrança, etc. Mas, assim, depois que quebro... Eu tenho um problema sério de interface, né? De ser muito direta, etc. Mas, assim, quando você acaba... Com os alunos que estão mais abertos a essas intervenções, mas assim que eu tenho, assim como o PT, eu tenho um grande índice de rejeição também, que pena... Mas, quando você chega junto do teu aluno e você o olha como ser humano, que tem diferentes papéis, mãe, pai, trabalhador, aluno, vale a pena. Eu só queria comentar também que se tem um espaço hoje, né, de esperança para o nosso país, para tentar modificar essa realidade e voltar a crescer, né, como a gente já cresceu, né, porque agora eu acredito que a gente esteja dando ré em muitas questões, né, muitas dessas que a gente conversou aqui, principalmente no que diz respeito à educação. Se tem algum espaço que pode fazer a diferença, né, para o brasileiro é a sala de aula. Então, justamente por esse perfil que vocês estão vendo aqui, né, do que a Jussara falou, do que a Clevi falou, esse perfil de professor, a sala de aula é esse espaço para se perguntar, né, para errar, né, para conversar, para chorar, para dialogar, para pedir conselho e para dar conselho, né? Essa é a sala de aula. E o profissional que vocês vão ser daqui a pouco, né, quando estiverem já terminada a graduação, é em quem a gente deposita também muita confiança para que esse Brasil que a gente quer possa acontecer, né? A gente sabe que a nossa geração errou em muita coisa, né? E a gente, muitos da nossa geração são a prova desse erro, né? Mas a gente está tentando acertar e a gente está tentando corrigir esses problemas e dar um espaço para vocês, jovens, né, que são o nosso presente, o nosso futuro. Trabalhar com cada um de vocês mais jovens é uma grande esperança para a gente, né, que já está com décadas de trabalho em sala de aula. É a esperança de que, sim, a gente vai conseguir mudar a realidade do nosso país, né, e dar oportunidades de fato para quem mais precisa.
E uma coisa muito importante, né, Wellington, a universidade em si, ela oferece todas as oportunidades, né? A faculdade te dá o ensino, né? Ela te traz todo o conhecimento, né? Então, você tem aulas, você tem excelentes professores, né? Que vão te trazer o conhecimento, vão te orientar, vão te trazer os livros para você estudar, vão te dar a bibliografia, a literatura, da onde você vai encontrar a fonte do conhecimento. Mas a sala de aula vai te trazer a experiência, né? Então, não adianta você passar 4, 5 anos sentado dentro da faculdade estudando, vale mais a pena você passar 4, 5 horas dentro de uma sala de aula aprendendo, vendo um professor dar aula e participando daquela aula, né? Do que passar 4 horas em cima de um livro estudando. Né? Eu sempre digo para o pessoal, chegam lá na escola achando, às vezes, no quarto, quinto semestre, que estão prontos para dar aula. Não estão prontos para dar aula. Estão com conhecimentos do conteúdo. Mas ter o conhecimento do conteúdo não basta para dar uma aula. Né? Por isso que os professores de práticas de ensino dizem, vão lá fazer observações. Depois vocês vão fazer prática de ensino. Mas é tão difícil um aluno entender que é necessário fazer observação. Eles já querem sair dando aula, eles acham que estão prontos. É muito difícil. E é difícil um professor saber mostrar a importância da observação. Sabe? É difícil mostrar a necessidade de fazer a observação. Então, por que é preciso fazer a observação? Por que tem que ter tantas horas? Por que eu preciso ficar sentado aqui olhando? Qual é o sentido disso? Sabe? Parece que é uma coisa cansativa. Para que eu tenho que anotar que o professor escreveu no quadro ou porque o professor fez tal pergunta? Não vejo necessidade disso. Na hora, aquilo parece uma coisa sem sentido, mas não é. A pessoa precisa ter alguém que lhe diga, isso faz todo o sentido, né? E naquele momento, porque um aluno que está fazendo a graduação, normalmente ele é imaturo para isso. Né? E ele precisa de um orientador que lhe mostre a necessidade disso. E essa é a função do professor do colégio de aplicação. E eu tenho certeza que nessas escolas estaduais por aí, ele não vai encontrar um professor que faça esse papel. Porque o que acontece quando um aluno vai fazer um estágio numa escola por aí? O professor está tão sobrecarregado de tarefas e atividades que quando um aluno chega para fazer o estágio, ele diz assim, essa turma é tua, te vira, e eu vou atender a outra. Por quê? Porque não, ele está sobrecarregado. Para ele é um alívio chegar alguém e dividir a tarefa com ele. Ele não vai fazer por mal aquilo. De jeito nenhum. Ele está se sentindo aliviado. E, às vezes, aquelas horas ali para o aluno são boas, porque ele já viu alguém dar aula, ele prestou atenção quando ele era aluno, ele amadureceu de alguma forma, mas, às vezes, não. E aí isso pode ser um processo que faça com que esse aluno, que poderia trilhar um caminho para ser um bom professor, desista desse caminho. Se depare com uma situação que lhe mostre, eu não quero mais dar aula, e desiste de ser professor. E eu já vi isso acontecer. Ou então, ele se torne um professor medíocre. Por quê? Porque ele não teve uma orientação. Então, quando um aluno chega para fazer uma prática de ensino lá no colégio de aplicação, eu já vi depoimentos, assim, maravilhosos. E os anos que eu tenho no magistério, que aprendi, de um tempo para cá, eu aprendi a me gabar disso. São 42 anos de magistério, então agora eu posso encher a boca para dizer, tenho experiência, né? De um tempo para cá, eu aprendi a ouvir os depoimentos das outras pessoas também. Faz muita diferença a experiência. Então, vale muito mais você ensinar o pouco que você sabe
de uma forma que você chegue naquele aluno, do que você saber muito e não saber chegar no seu aluno. Então, quem vai dar aula para um aluno de EJA, por exemplo, não precisa dominar todo o conteúdo de língua portuguesa, não precisa ser um dicionário ambulante, não precisa ter a gramática de cor na cabeça, porque o aluno não vai precisar da gramática. Ele precisa de atenção, ele precisa de respeito, e ele precisa que o professor esteja ao seu lado dando apoio. Se o professor ensinar para ele que vai ouvi-lo, vai aceitar o que ele está fazendo, ele vai ficar muito contente e vai dar retorno. Então, se o professor sabe que vai usar o sujeito e o predicado na frase, vai bastar para aquele aluno. Se o sujeito é composto, indeterminado, inexistente, não vai interessar para esse aluno. Vai interessar para o professor tem que saber, mas não tem que passar isso para o aluno. Então, o que interessa? Interessa saber aceitar o aluno como ele é, passar esse conhecimento para o aluno, de forma que o aluno saiba receber. Então, o professor tem que descer do seu pedestal. Ele tem que chegar no nível do aluno. Então, se você faz um doutorado, um pós-doutorado, não importa para o aluno, importa para o professor. Para o aluno, importa você estar no nível dele. A Jussara foi cirúrgica agora, porque ela chegou bem num ponto que a gente discute muito no CEL, né? Que é Centro de Estudantes de Letras, que é esse pedestal que o professor se coloca como unicamente, exclusivamente a pessoa que sabe tudo, né? E não se coloca num papel de vou escutar o meu aluno e vou querer saber também as experiências dele, né? Porque na Letras hoje a gente está promovendo essa baita semana acadêmica construída pelos estudantes, pelas nossas experiências, e nós temos 2, 3 professores que estão dando aula, né? Então a gente percebe que não existe um interesse nesse horário solidário, nesse horário humano, não existe força de vontade em se colocar nesse papel de quero escutar o meu aluno também. E ainda bem que na Letra são poucos, né? Mas a gente vive em cursos que são a maioria, né? Que coloca o professor como deuses, como os sabedores de todo o conhecimento, e a nossa educação vai regredindo cada vez mais, porque a gente não tem projetos políticos para mudar isso. Né? E os espaços para mudar isso, que são esses espaços de mesa redonda, de roda de conversa, a gente tem pouca participação, né, de professores. Professor da Letras, eu conheci que só via a professora Natália, né? Não vi outros professores. Então a gente precisa estar refletindo aí sobre onde estão os nossos professores. No Colégio de Aplicação, a bolsa que eu faço parte, a gente está, desde o ano passado, eu venho levantando essa problematização, quem é o corpo intelectual do Colégio de Aplicação? É 100% branco. E quem é o corpo braçal do Colégio de Aplicação? É 100% negro. Então, são questões e nas atividades que a gente desenvolve. A gente pensa em fazer uma conversa com os terceirizados, com os técnicos, que é cor braçal. São pouquíssimos professores. São pouquíssimos. E se a gente, enquanto professor, enquanto monitor, né, não se comprometer e mudar isso, a gente não vai conseguir avançar. Por isso que eu me comprometi com a professora Tanise, com o projeto da IEREG no Colégio de Aplicação, com o debate de cotas, com o debate de IEREG no curso de letras também, com o debate de IEREG na escola, na universidade como um todo, porque só com uma educação antirracista, uma educação que mostra que existe de fato um racismo estrutural, que mostra de fato que existe uma desigualdade, que mostra de fato que existe cotas, porque o acesso ele é bem diferente para as pessoas de escola pública do que para as escolas privadas, a gente tem que ter uma dimensão melhor dessas pautas. E só vai ter entendimento dessas pautas se a gente tem uma formação política. Né? Por isso que a gente frisa muito essa questão, porque a gente precisa se formar, a gente precisa ter um olhar solidário, porque hoje a professora Rosária falou ali, os professores do Estado estão sofrendo com o sucateamento da educação há muitos anos, são muitos meses com salário parcelado,
E por que ser professor em pleno 2020? Por quê? Entendem? Então a gente tem que estar refletindo sobre onde estão os nossos professores, né? A gente está na URGS hoje, mas onde estão aqui nossos professores que nos formaram? Estou lá no estado, eu sou oriundo de escola pública, estou lá em Santa Cruz do Sul com salário atrasado. O que eu estou fazendo para mudar isso? Porque a universidade pública é uma grande potencialidade que nós temos para estar pautando sobre isso e discutindo sobre isso. Nós temos uma potencialidade muito grande, só que a gente tem que desenvolver ela. Daí, com isso, e educar é um ato político. Muito bom, prof. Educar é um ato político. Eu gostaria de convidar as profs a darem uma fala de encerramento final, daí aí depois eu encerro para a gente estar encerrando nossa roda de conversa daí. Tá com sua palavra. Não sei quem é que quer falar primeiro. Pode ser eu, pode ser outro colega. Eu tinha preparado a última lâmina no meu PPT ali, não sei se tu quer projetar. Posso sim, prof. Espera aí. Que eu pensei no pessoal da Letras, né? Puxar a brasa para minha sardinha, né? Tá abrindo já. É que no início todo mundo se apresentou, né? Falou alguma coisa sobre si mesmo, eu deixei para falar no final. Então, a minha tese foi uma... Aí, ó. A minha tese foi uma proposta curricular. Tá? Então, a minha orientadora foi a professora Luciane Simões e tive a ajuda da professora Márcia Ivana também. E eu construí, então, uma proposta para a EJA, de Língua e Literatura, com base, então, em Paulo Freire, que realmente vê a educação como um ato político. Então, quando surgiu ali educar é um ato político, já me achei, né? Também eu estudei Wolfgang Iser, que vê, então, a literatura como o preenchimento dos espaços vazios do texto através da colocação do próprio leitor, né? Então, o leitor é que vai colocar as suas experiências de vida na sua leitura, né? Então, por isso, a importância de fazer esse trabalho com a EJA, né? O adulto, quando lê um texto, ele vai preencher com as suas experiências de vida. Então, eu acho isso de suma importância para fazer o trabalho com adulto. A Shirley Bryce Heath, o Brian Street, o David Barton, então, que são os estudos da literatura que vêm, então, como as experiências e as práticas de leitura e os eventos fazem com que a influência, então, da literatura e da vida na comunidade formam os efeitos no letramento. O Gimeno Sacristã, então, que faz com que o currículo tenha a influência dentro da escola e na vida da pessoa, né? Então, a construção do currículo. E o Rio do Cosson, então, que a forma como ele apresenta a literatura dentro da escola, através de duas formas, né? Ele cria duas formas, a sequência mais curta e mais expandida, vamos dizer assim, de forma bem simples, né? Para a gente trabalhar, que é fundamental dentro da EJA, né? Que a gente tem um curto período de tempo, a gente trabalha por semestre, então a forma curta, né? Bem sucinta de trabalhar com a literatura, eu trabalho muito com contos e com gêneros, segundo Iolles, né, André Iolles, os gêneros que são mais próximos da literatura para a EJA, né, então eu trabalho com provérbios, e esses gêneros ditos populares, enfim, são mais próximos da EJA para depois passar para a literatura canônica. Então, partindo dessa visão, eu construí a minha tese. Então, vejam que eu andei por muitos autores e todos eles conversam entre si.
partindo de Freire, indo para o alemão, indo para os americanos, indo para ingleses, sacristão espanhol e voltando para o Brasil. Quer dizer, eu fiz um emaranhado que eu deixei as minhas orientadoras quase doidas, né? Mas eu consegui amarrar tudo isso porque havia um ponto comum entre todos eles. Então, se vocês lerem a minha tese, vocês vão ver como é que eu consegui fazer essa amarração toda, né? E, então, a conclusão que eu cheguei é que a literatura é a chave para EJA. Então, a leitura da literatura é o que pode fazer o resgate desse aluno adulto, porque não há outra forma. Não tem como eu ensinar gramática para um aluno adulto. Aliás, eu não acredito em ensinar gramática pura para ninguém. Né? Eu faz mais de 20 anos que eu não faço uma prova para aluno, por exemplo. Eu não acredito em prova, eu acredito que fazer uma cobrança desse nível não leva ninguém a aprender nada. Né? Então, eu vejo a literatura, eu vejo a leitura como uma janela para o mundo. Né? Então, dessa forma, eu consigo despertar no aluno sonhos. Um aluno de EJA, às vezes, está adormecido, e eu mostro um conto para ele e consigo fazer ele sonhar de novo. E ele sonhando através da literatura, ele sonha na vida dele de novo. E isso é fundamental para a pessoa viver. E a escola que tem que fazer isso. Somos nós, professores, que temos que explorar esse caminho, nós temos que mostrar que a leitura é viável. E não precisamos fazer grandes leituras, nós precisamos fazer uma leitura bem feita. Né? É isso que eu penso, a gente tem que fazer uma bem feita. Então, um conto bem lido, um conto bem explorado, um conto que surta efeito vai fazer com que o aluno queira ler outro. Se eu faço um bem feito, ele vai ler o seguinte. Eu já tive alunos, claro, não são todos, mas eu já tive alunos que voltaram para mim e me pediram mais bibliografia. Isso é muito reconfortante, isso faz muito bem para a gente. E buscar os sentidos, não só entre o leitor e o texto, mas também com a sociedade. Então, a gente não pode pegar um texto qualquer, a gente tem que saber o que vai atingir o aluno. Então, tem que ser um texto que tenha que ver com a realidade do aluno. Não pode ser uma coisa desconexa. Tem que ser uma coisa que tenha que ver. Então, eu tenho que conhecer o meu aluno. É fundamental que eu conheça o meu aluno. Se eu não conhecer o meu aluno, se eu não souber quais são os seus anseios de vida, eu não vou atingi-lo. Então, a primeira coisa, sondar e conhecer o aluno. E aí escolher qual é a leitura que vai dar certo. Porque só assim, quando houver esse trânsito entre o sentido que eu espero que o autor criou, e o que o autor vai atingir o meu aluno, e que eu imagino que vai haver essa troca, é que vai fazer sentido. Se não fizer sentido, vai ser aquela leitura que o aluno diz assim, eu não gostei, não quero ler de novo. Então, eu só consigo o resultado quando o aluno diz, eu gostei disso, ou então eu não gostei daquilo, mas gostei daquele outro. Então, eu preciso que haja esse trânsito, essa troca. Nem que seja para o aluno dizer, eu não gostei de nada disso. Porque no momento em que ele diz que eu não gostei de nada disso, é porque ele leu. Então, eu preciso que ele exponha a sua opinião. E é isso que eu acho que a literatura tem que fazer. É esse o papel do professor. E aí, no momento que um aluno diz, não gostei disso, o outro vai dizer, mas eu gostei daquele outro. E aí, permitir que eles discutam. No momento que eu fizer isso, eu estou fazendo um círculo de leitura. E viva Paulo Freire, né? Sou apaixonada por Paulo Freire. Isso aí. Boa noite para todos. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Prof. Rosália. Eu também queria agradecer, né? Não coloquei no início, mas sou professora de língua espanhola e língua portuguesa, e esse espaço aqui também me fez aprender muito, né? Com as colegas, com os questionamentos, com as tuas falas, Wellington, né? E cada vez mais a gente percebe que é o espaço da sala de aula e da escola e do professor que hoje estão tão fragilizados nesse contexto sociopolítico que a gente está vivendo, né?
mas que ainda é o espaço que pode mudar a trajetória escolar e a trajetória de vida de uma pessoa, né? Então, vamos continuar lutando por esse espaço, por qualificar esse espaço cada vez mais, porque vale muito a pena, né? Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Está inserida aqui de penetra, né, o outsider entre professoras de língua, como professora de informática. É um prazer, e a gente tem que pensar muito no conceito de sala de aula. Nós estamos aqui, neste momento, numa sala de aula. Uma sala de aula em que temos professores e alunos. Estou gostando de ser aluna do Wellington. Eu não tive professores negros em toda a minha trajetória escolar. Absolutamente nenhum. E representatividade importa, de mulheres na computação, de negros e negras na docência. E, senhor ministro, professor não é aquele que só foi fazer licenciatura porque não encontrou nada melhor para fazer. Ser professor, aquele que foi ser professor porque não achou nada melhor para fazer, existe, assim como existe o médico que foi fazer medicina porque o papai tinha uma clínica. Então, assim, tem várias razões para escolher as coisas. Agora, aquele que fica 30 anos na sala de aula, é o meu caso, eu não sei quantos a Rosália ficou, além dos 23 no Amora, se ela ficou em outro lugar, mas eu sei que a Jussara fez uma festa de 40 anos de magistério, e já faz alguns anos. Então, senhor ministro, se algum dia eu ouvir isso, ser professor é uma honra e não é possível. Boa noite. Em nome de toda a comissão da Semana Acadêmica, em nome do Centro de Estudantes de Letras e meu nome, eu agradeço imensamente o carinho, a presença de vocês três, o carinho e a presença de todo mundo aqui que pôde contribuir com a gente, fosse de áudio, a Giovana principalmente aí, fez um lindo relato. E para encerrar a nossa roda de conversa de hoje, eu vou ler nada mais nada menos que Paulo Freire, né? Porque a gente falou aqui de educação como ato político, falamos sobre esperançar. Então vou ler aqui um breve trecho que eu sempre leio dele em qualquer espaço, que eu acho que isso está me fortalecendo muito, espero que fortaleça vocês também. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é espera, não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, agradeço a presença de todos. Acompanhe a Semana Acadêmica, que nós temos ainda a quarta, quinta e sexta, com muita programação, que a gente fez com muito carinho para vocês. Muito obrigado, um grande beijo.